Almeida Revista Corrigida traduziu assim: as minhas orelhas furaste. A conexão com o conceito do que se na sequência, o salmista fala sobre ser agradável e fazer a vontade de Deus. Cabe bem citar as palavras de Agostinho de Hipona. Agrada mais a Deus a imolação que fazemos de nossa vontade, sujeitando a obediência, do que todos os outros sacrifícios que possamos lhe oferecer. Um capítulo inteiro será dedicado a falar da obediência como expressão de amor a Deus. Aqui, no entanto, quero frisar que se trata de algo ainda mais elevado que a nossa própria adoração. Ficou claro que a Bíblia revela que Deus não quer adoração sem obediência. Agora é hora de mostrar que o Pai Celestial não está apenas interessado no que a obediência acompanha a adoração. Existe uma diferença de energia. O anseio do Criador é mais forte pela obediência do que pela adoração em si. Por isso, as Escrituras declaram que obedecer é melhor do que sacrificar. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Ouvir é melhor, e o ouvir é melhor do que a sua gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e o culto dos ídolos do lar. Por ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele rejeitou como um rei. 1 Samuel 15, 22 e 23. Mais do que adoração, Deus quer obediência. Percebemos isso em várias porções da Bíblia. Observe o protesto divino por meio do profeta Jeremias, uma geração que preserva o ritual de adoração, mas sem ter um coração submisso ao Senhor. No dia em que tirei os pais de você da terra do Egito, não falei nem lhe ordenei nada a respeito de holocausto e sacrifícios. Mas o que lhe ordenei foi isso: deis ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Andem em todos os caminhos que eu lhes ordeno, para que lhe vá bem. Mas não quiseram me ouvir, nem me atenderam. Porém, andaram com seus próprios conselhos na dureza do seu coração. Andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pai de vocês saíram da terra que enviei, da terra do Egito até hoje. Muitas vezes, todos os dias lhe enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior que seus pais. Grifos do autor, Jeremias 7, 22 ao 26. No Monte Sinai, o que Deus pediu ao seu povo foi obediência e não adoração. O que havia reparado na afirmação do profeta, mesmo tendo lido várias vezes, e lembro-me do dia que meus olhos se abriram. Precisei voltar à leitura de Êxodo, com referência citada pelo profeta Jeremias para conferir o que não percebera antes. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e a anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei sobre eles as minhas asas, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, ouvem atentamente a minha voz e guardem a minha aliança. Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu de uma só vez: tudo o que o Senhor quiser, falou e faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Êxodo 19, 3 e 8. O que Deus quis foi a obediência como uma característica principal de um povo exclusivamente dele. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Vimos anteriormente
que o maior mandamento dado é amar a Deus. Outro mandamento se soma à obediência. É a prova de que e não qualquer expressão, mas precisamente aquela que Deus deseja, a entrega total de vida, uma vida completamente de submissão, obediência como respaldo para qualquer sacrifício. Esses são os frutos que Deus espera colher do nosso amor a Ele. Permita-se parar aqui e repensar o dia que confessou Jesus não apenas como seu Salvador, mas como Senhor e dono da sua vida. O que Deus fez, o que Deus sempre desejou foi que você respondesse com amor e ao amor que Ele expressou pagando o preço do seu resgate. Como? Como cântico de adoração? Muito mais. Não se trata só de um amor de lábios, mas aquele que manifesta a opção voluntária da orelha furada. Não subestime o significado dessas verdades. O servo que o Senhor deseja chamar de propriedade particular é um escravo por amor, estabelecido sobre duas fortes prerrogativas: renúncia à liberdade e compromisso com uma vida de obediência. Sua confissão de fé em Cristo não significa menos. Se você não percebeu antes de tudo, apenas se permita prosseguir. Apenas não se permita prosseguir onde si. Fim do capítulo 3.